No fechamento do mercado da sexta-feira, tivemos um banho de sangue com o S&P caindo quase 2%, com o Ibovespa caindo quase 1% e com o Bitcoin fechando em uma queda de quase 5%, ali próximo dos 83 mil dólares. Vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo e vamos dar um overview geral sobre economia, macroeconomia, sobre ativos. Eu acho que o vídeo de hoje vai ser bem interessante com gráficos aqui, porque eu estou utilizando um segundo monitor. Então vamos começar por um dos fatores mais importantes da economia global hoje, que é a dívida dos Estados Unidos. Esse site aqui é muito interessante, mostra a dívida em tempo real. Então, esses 36 trilhões de dólares vão subindo em tempo real. É muito interessante só pesquisar aqui esse site no Google. E é uma dívida absurda, né? Então, a gente tem 36 trilhões de dólares de dívida dos Estados Unidos. É uma dívida que só vem crescendo. Aqui ela está descrita por departamento, defesa, social security, Medicare e por aí vai, por interest na dívida, ou seja, o que eles pagam para rolar a dívida, né? Juros de dívida. E é bem interessante esse site aqui, então. E é realmente uma dívida absurda que não para de crescer. Para quem acompanha o canal aqui já sabe que o sistema financeiro global que a gente tem hoje ele existe desde 1971, com o final do acordo de Bretton Woods e fim da paridade do dólar com o ouro. Ou seja, o dólar já não tem mais lastro em nada que seja físico. Antigamente o dólar tinha essa paridade com o ouro e não existe mais, então é muito mais fácil hoje em dia imprimir dinheiro sem nenhuma consequência e a gente vê uma dívida crescente, talvez impagável aqui dos Estados Unidos. Pode ser que o sistema monetário global que a gente utiliza hoje esteja comprometido. Então é isso que vemos aqui nessa tela e é um gráfico bem conhecido aí para quem estuda economia, principalmente escola austríaca de economia. Bom, segundo slide aqui, gráfico do ouro. O ouro bateu a máxima histórica, então aí acima dos 3 mil dólares. E realmente o ouro sempre foi uma alternativa aí a esse sistema financeiro quebrado. É um dos ativos mais antigos da história da humanidade e, inclusive, quando o dólar perdeu a paridade com o ouro continuou se valorizando. Por quê? Porque o ouro é escasso. Na verdade, existe uma inflação no ouro, que é a taxa de mineração, se eu não me engano, em torno de 3% ao ano. Mas o ouro é um ativo escasso, diferente do dólar, que a base monetária aumenta loucamente. Inclusive, é um gráfico que eu tenho que colocar aqui no próximo vídeo da base monetária e como a base monetária está aumentando, principalmente desde 2008, que é um gráfico muito interessante. Mas de qualquer forma, a gente vê o ouro se valorizando bastante. E recentemente, então, ele bateu a máxima histórica. O ouro sempre foi um ativo que concorre com esse sistema financeiro que a gente tem hoje, que não tem lastro em nada. Inclusive, o Saifedean Ammous, no livro Padrão Bitcoin, ele mostra que boa parte vários períodos da história da humanidade onde houve maior progresso tecnológico, científico e maior qualidade de vida, eram períodos onde a humanidade estava com uma moeda forte. Então, uma moeda forte ela se reflete em baixa preferência temporal, em uma sociedade que funciona melhor e que consegue fazer trocas com um dinheiro que não se expande loucamente, cria inflação, cria distorções no mercado, efeito Cantillon e por aí vai. Então temos o ouro na máxima histórica agora, que é a alternativa antiga desse sistema que temos hoje de reservas fracionárias e moedas fiduciárias. Aqui então a gente tem um gráfico muito interessante que é a taxa de juros dos Estados Unidos. Esse gráfico é do Federal Reserve dos Estados Unidos. Então, trazendo aqui para o cenário do Brasil, seria como a nossa taxa Selic. E por que isso é importante? Porque os Estados Unidos é a maior potência mundial e ele manda na economia. Então, se a economia dos Estados Unidos vai mal, basicamente todo mundo sente. E aqui a gente tem um padrão muito interessante. Se vocês observarem aqui, a linha azul é a linha da taxa de juros e aqui em cinza temos período de recessão. Então, vamos dar uma olhada aqui em 1990, a gente viu a taxa de juros baixando e depois uma tentativa de normalizar a taxa de juros subindo. A taxa de juros, provavelmente aqui o Banco Central viu que alguma coisa não estava dando certo, começaram a baixar a taxa de juros, tivemos uma recessão. Então eles continuaram baixando a taxa de juros, chegaram num patamar ainda mais baixo, depois tentaram normalizar aqui, normalizar de novo e
viram provavelmente que alguma coisa não estava dando certo, baixaram no novo e nesse meio tempo tivemos uma recessão. E observem que esse padrão vai se repetindo. O que acontece aqui? Quando a taxa de juros está baixa, as empresas conseguem captar dinheiro mais fácil. É mais fácil se endividar e elas têm taxas de juros mais baixas para rodar o negócio delas. Quando a taxa de juros sobe, aqueles negócios que eram viáveis a uma taxa de juros mais baixa, aqui próximo de 2,5%, por exemplo, a uma taxa acima de 5% já não são mais viáveis. Então, várias empresas quebram e temos um efeito sistêmico na economia. Mesma coisa aconteceu aqui em 2008, na crise do subprime. Então, taxas de juros muito baixas, as taxas de juros subiram. Quando subiram, tivemos vários problemas e o Banco Central baixou. E aqui começaram as políticas de quantitative easing, inclusive, quando a base monetária expandiu loucamente. Tem vários filmes que falam sobre o assunto, o mais conhecido é A Grande Aposta, e é bem interessante para quem gosta do mercado financeiro, mas a maior parte dos filmes não fala sobre o problema central que cria as crises, que é a manipulação da taxa de juros pelo Banco Central dos Estados Unidos. Todas as pessoas sabem que manipular o preço de alimentos, manipular o preço de produtos e serviços dá errado, mas poucas pessoas se deram conta que manipular o custo do dinheiro, ou seja, da taxa de juros, também dá errado. Então, as manipulações da taxa de juros por parte dos bancos centrais criam as crises e é exatamente o que a gente vê aqui nesse gráfico. Então, novamente, políticas de quantitative easing aí após a crise do subprime 2008, taxas de juros muito próximas a zero, tentaram normalizar de novo e tivemos o crash aqui em 2020. E é bem interessante, porque quando eu olhei isso aqui, eu já pensei, bom, vamos ter um crash muito provavelmente e me posicionei de acordo. E de fato a gente teve. Então é interessante esse padrão. Claro que o passado não significa que no futuro a mesma coisa vai acontecer. Então pode ser que o padrão seja quebrado, nada disso é uma dica de investimentos e por aí vai, todo aquele disclaimer. Mas é muito interessante, porque existe uma lógica nisso. E a lógica é, empresas são criadas com taxa de juros zero, que não fazem sentido, muitas vezes com a taxa de juros maior. Quando a taxa de juros é normalizada e sobe, temos um crash. Aqui é a mesma coisa, taxa de juros zero, de novo, toda aquela história. E quando tentaram normalizar aqui, chegaram nesse patamar mais alto, ali um pouco acima de 5 recentemente, e começaram a baixar. E aí a gente se pergunta, será que a gente está tendo uma crise? Será que essas quedas aqui, elas são o início de uma crise? Não temos como saber, mas o intuito desse vídeo é mencionar para vocês o risco da economia global atualmente. Bom, então, beleza, temos o ouro na máxima histórica. O ouro, inclusive físico, pode ser uma alternativa, talvez. Muitas pessoas advogam para isso, porque é um ativo escasso, é um ativo que foi reserva de valor ao longo de milênios e pode ser uma alternativa a esse sistema quebrado. Um ponto importante aqui é que hoje em dia a gente tem muito ouro sendo comercializado em papel. Então, esse gráfico aqui, por exemplo, é do ouro futuro e é papel de ouro. Então existe aí uma tese que afirma que existe muito mais papel de ouro do que ouro físico. Então isso inclusive pode estar mascarando o preço do ouro para baixo. Por quê? Porque se mais papel é emitido do que ouro de fato, a gente tem, entre aspas, uma inflação falsa aí no ouro, que é o que pode estar acontecendo. Bom, enfim, não vou entrar em detalhes, existe a possibilidade de comprar ouro físico, existe a possibilidade de comprar ouro em papel. Existe uma pessoa aqui no YouTube que fala bastante sobre isso, que é o Avelino Morgante. E ele fala mal sobre Bitcoin, né? Ele diz alguns problemas na visão dele do Bitcoin. Eu discordo de alguns aspectos e vamos falar sobre Bitcoin também nesse vídeo. Então, beleza, taxa de juros do Banco Central, a gente vê esse padrão se repetindo de novo e a gente vê a economia aí mostrando sinais de desaceleração. Uma coisa que está acontecendo também é a questão das tarifas do Trump. Bom, eu particularmente, como uma pessoa que aprecia bastante a escola austríaca de economia, eu não acho que tarifas é uma forma de prosperar a economia. Me parece que o Trump está utilizando essas tarifas como uma forma de negociação, então tarifas recíprocas para ver se os países conseguem baixar as tarifas para os Estados Unidos. Pode fazer sentido em termos de negociação, não sei, mas o que a gente sabe, ponto de vista econômico, é que quanto mais transações voluntárias, melhor, porque por definição, transações voluntárias são transações onde ambas as partes se beneficiam.
porque quem está dando dinheiro valoriza mais o bem ou serviço que vai receber em troca do dinheiro. Quem está recebendo dinheiro prefere o dinheiro do que o serviço ou o produto que está dando. Então, por definição, trocas voluntárias são benéficas para a economia. Então, idealmente, as tarifas deveriam diminuir e isso seria bom para a economia. Agora, se isso está sendo utilizado como uma forma aí de negociação, aí, enfim, há controvérsias nesse sentido. É um caminho talvez um pouco diferente do que o Milei fez. O Milei basicamente teve como intuito reduzir o tamanho do Estado e facilitar o empreendedorismo. E a gente sabe também aqui que os países que mais prosperam, têm a melhor qualidade de vida, são países onde é muito fácil empreender. Inclusive tem um ranking interessante da Heritage Foundation que fala sobre isso. Eu poderia ter colocado aqui também. Talvez nos próximos vídeos eu possa colocar o gráfico inteiro deles, que é bem interessante. Bom, então temos esse padrão aqui. E aqui a gente tem o SP500, que é basicamente a bolsa, o Ibovespa aí dos Estados Unidos, que está próxima da máxima histórica. Isso está sofrendo uma correção aqui. Então a gente tem aqui 2008, uma grande correção, e desde que o Banco Central dos Estados Unidos começou a imprimir dinheiro loucamente com as políticas de quantitative easing, base monetária aumentando, a bolsa também aumentou. Então parece que esse dinheiro que foi criado, ele acabou fluindo para o setor financeiro, taxas de juros zero e por aí vai. Aqui a gente vê os períodos de recessão que a gente viu aqui no gráfico. Então, por exemplo, 2020 a gente teve esse crash aqui e 2008 a gente teve esse crash aqui. Então, enfim, um outro risco aí a se mencionar na economia dos Estados Unidos é que a gente tem a bolsa na máxima histórica e a gente sabe que o caminho até o chão é maior se a gente está numa máxima histórica. Mas enfim, também não sabemos se o Banco Central dos Estados Unidos vai continuar imprimindo dinheiro e se vamos continuar vendo uma crescente aqui. Um fator positivo, que me deixa positivo com os Estados Unidos. Então, falei sobre alguns fatores negativos. A gente vê uma dívida crescente e ninguém sabe muito bem como lidar com isso no estado dos Estados Unidos e nas empresas e nas famílias, dívida crescente. A gente vê esse padrão aqui, que é um padrão que nos leva a uma armadilha, porque o Banco Central põe juros a zero, imprime dinheiro loucamente, e como que ele vai sair disso? A gente não sabe. Né? A gente está vendo esse experimento monetário desde 1971 e não sabemos como vamos sair daqui. Mas uma coisa que me deixa otimista, então, é o DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos. Então, o Elon Musk, ele identifica gastos de 4,7 trilhões sem transparência nos Estados Unidos, notícia de fevereiro aqui, mas enfim, vários cortes estão sendo feitos. A ideia do Elon Musk é fazer 1 trilhão de cortes e depois sair dessa atuação mais direta com o governo. E a experiência que a gente tem na Argentina, então, pegando essa aqui, é basicamente um ETF de Argentina, e a gente vê que a bolsa da Argentina, desde que o Milei foi eleito aqui, dobrou em dólar. Então, eu comprei um pouco de ETF de Argentina depois que o Milei foi eleito e foi excelente. Então, dupliquei o meu dinheiro em dólar, tive mais de 100% de valorização em dólar, o que é bastante coisa, porque o dólar também, historicamente, se valoriza mais que o real. E se a gente tiver um efeito parecido com isso na economia dos Estados Unidos, isso me deixa muito otimista. Porque os Estados Unidos é uma economia muito forte, é muito interessante diversificar o seu portfólio e tirar do Brasil, até porque no Brasil a gente vê um cenário péssimo em termos econômicos. Eu particularmente não vejo nenhuma perspectiva de melhora. Algumas pessoas estão vendo uma perspectiva de melhora com a eleição de 2026, tomara que elas estejam certas, e eu particularmente prefiro esperar até lá para tomar alguma decisão. Mas no momento estamos num cenário péssimo. Se a gente corrigir a bolsa em dólar, a gente vê que a gente não teve praticamente nenhum ganho real recentemente. E se o Elon Musk de fato conseguir aplicar isso, implementar esses cortes, algo parecido com o que o Milei fez, se a motosserra, digamos assim, do Elon Musk for tão boa quanto a motosserra do Milei, a gente pode ver algo interessante na economia dos Estados Unidos, que tem ótimas empresas aí, historicamente. Mas, sinceramente, eu acho que isso vai ser um grande desafio em função aqui dessa dívida e dessa armadilha do Banco Central, do Federal Reserve. Veremos, então, nos próximos capítulos. E aqui, então, no próximo gráfico, gráfico do Bitcoin. Por que eu quero mostrar isso?
porque o Bitcoin aqui, como eu mostrei no início da apresentação, ele se desvalorizou bastante, ele se comporta como um ativo de risco, então em períodos de crise ele cai de forma mais acentuada. Basicamente, quando acontece uma crise, quando acontece um crash, todo mundo quer liquidez e quer dinheiro, quer dólar, então o dólar ainda é visto pelos investidores como o ativo mais seguro, títulos de dívida dos Estados Unidos são cotados em dólar, por aí vai. Então, o dólar costuma se valorizar bastante e o Bitcoin cai. Até o ouro no curto prazo, se eu não me engano, caiu bastante nas crises, mas no longo prazo é um ativo aí que serve como uma boa reserva em períodos de crise de mais longo prazo, até onde eu me lembro das crises recentes. Mas no longo prazo, o que eu quero mostrar para vocês aqui? No longo prazo, o Bitcoin ele se recupera muito rápido dessas crises e ele está em ascensão. Então a valorização do Bitcoin é absurda. Na minha perspectiva, uma das maiores oportunidades que a gente tem aí no nosso tempo de vida. E ele também é uma alternativa a esse sistema, porque existe uma quantidade finita de bitcoins que podem ser emitidos, 21 milhões de bitcoins. É um sistema financeiro que já foi previsto por vários economistas, como o Hayek, como o Milton Friedman, que falavam sobre algo parecido com Bitcoin, um dinheiro descentralizado que não pudesse ser parado. Na época não existia ainda a tecnologia e hoje nós temos. Inclusive, Henry Ford falou sobre um dinheiro movido a energia. Então, muito interessante. Hoje a gente tem o dinheiro na internet, que é o Bitcoin, e a gente tem uma vantagem em relação ao ouro, que foi basicamente o que gerou o fim do padrão ouro. Então, o padrão ouro, ele acabou, infelizmente, e um dos motivos pelo qual ele acabou é porque as pessoas... É difícil mover o ouro e guardar o ouro. Então, o ouro é pesado, é difícil verificar o ouro também. Então, as pessoas acabavam deixando o ouro em bancos e utilizando aí um papel que era basicamente certificado de reserva de ouro que você poderia comercializar. E com o tempo, as pessoas começaram a utilizar só o papel. Em 1971, estou resumindo muito a história, né? Em 1971, a paridade do ouro com o dólar acabou totalmente e o Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos da época, deu esse, entre aspas, golpe aí e tirou a paridade do dólar com ouro. Mas, historicamente, o papel nada mais era que um certificado de ouro que você poderia receber o ouro. E o Bitcoin, ele deve resolver esse problema porque é muito mais fácil de armazenar e de transacionar. Hoje a gente tem, por exemplo, a Lightning Network, que permite pagamentos com uma taxa baixíssima e muito mais rápidos. Então, ele resolve alguns problemas do ouro. Enfim, não vou entrar tanto no detalhe Bitcoin versus ouro. Eu acho interessante esse assunto. Os dois ativos aí têm suas vantagens e desvantagens. Então, minha perspectiva é que no longo prazo o Bitcoin pode ser uma ótima alternativa a esse sistema financeiro, mas é importante frisar que num cenário de crise provavelmente ele vai cair bastante. Os investidores dizem vende tudo que tem risco, tudo que tem volatilidade, e o Bitcoin vai junto aí nessa caixa da volatilidade. Lembrando que no longo prazo ele costuma recuperar ainda mais e existem algumas teorias de que boa parte do dinheiro impresso aí desde os programas de quantitative easing em 2008 estão fluindo bastante para o Bitcoin. Então a gente tem uma valorização aqui absurda no período. Esse gráfico vai até 2016 e o Bitcoin na época então valia em torno de 450 dólares. Hoje em dia vale mais de 83 mil dólares. E a gente já passou por vários ciclos de alta volatilidade. Enfim, Bitcoin. E outra coisa importante eu até não coloquei o gráfico do dólar aqui, mas muitas pessoas estão muito concentradas em real. Então a gente já vive no Brasil, pelo menos a maior parte das pessoas aqui que acompanham o canal, já vive no Brasil, já ganha um salário em reais, já tem de repente um imóvel, um carro em reais, então tem boa parte do patrimônio em reais e deixar tudo em reais tem um risco Brasil que me parece muito grande. Então, diversificar aí o patrimônio no mundo, em outras moedas, em outros ativos, me parece ser algo prudente. Seguindo aqui, então, não, esse é o último slide. Então, gráfico do Bitcoin e o que eu quero trazer aqui? Bom, com crashes vem oportunidades. Basicamente, essas quebras nada mais são do que um dinheiro que estava sendo alocado de forma improdutiva, indevida, sendo alocado de forma mais adequada na economia. Isso não acontece se a taxa de juros é manipulada, o Banco Central impede que esse capital seja alocado de forma eficiente, mas inevitavelmente isso vai acontecer, e quando isso acontecer, a gente vai ter os ativos de verdade
se valorizando e se mostrando como reserva de valor. Pode ser o Bitcoin, pode ser o ouro, pode ser boas empresas, bons negócios, veremos no futuro. Então eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixem seu like, inscrevam-se no canal e cliquem no sininho. Vejo vocês amanhã, pois estou fazendo vídeos diários aqui no canal. Um grande abraço e até mais.